Olá, crianças, eu sou a missionária Darlene e eu quero contar para você uma história bem legal. Mas antes eu quero perguntar uma coisa. Você já deve ter ouvido falar sobre a palavra bullying. Bullying vem do inglês, que significa ofender ou caçoar de alguém porque a pessoa usa óculos, ou porque a pessoa é mais cheinha, ou a pessoa é alta. Eu só sei também que bullying, na verdade, é um pecado contra o nosso Deus. Você já enfrentou essa situação? Pois na história que eu vou contar para vocês, essa história não está na Bíblia, mas ela fala de um menino que passou por essa situação. O nome desse menininho era Heitor. Heitor estava em casa brincando com seu cachorro Filé. Papai, o senhor Alfredo e a dona Teresa estavam conversando. Então papai disse: olha, querida, daqui uma semana nós vamos nos mudar para uma cidade, porque eu consegui um novo emprego. E mamãe disse: mas somente uma semana? Temos que arranjar caixas para colocar as coisas. Naquele momento ela disse: Heitor, eu reservei 2 caixas para você colocar os seus brinquedos, para você também colocar os seus livros. Mas Heitor estava pensando nos seus amigos que ele tinha que deixar. Ele estava pensando: como é que vai ser sem os meus amigos? Então ele perguntou: papai, nós podemos levar o Filé? Papai disse: com certeza. Sabe, a semana passou rápido, finalmente chegou o dia da mudança, colocaram tudo no caminhão. E quando chegaram lá na cidade, mamãe percebeu que as pessoas lá do bairro, os vizinhos, eram pessoas muito legais. E ela conheceu uma senhora chamada Dona Laura. Dona Laura mostrou supermercado, farmácia e também uma escola. E papai disse: ó, eu tenho que matricular o Heitor, porque as aulas vão começar daqui a 2 semanas. E sabe de uma coisa? A Dona Laura também apresentou para eles uma igreja que ficava perto, e no domingo toda a família foi para a igreja. Mas alguma coisa mudou na vida da Dona Teresa. Ela estava diferente, ela não estava mais nervosa, não estava falando palavrão. Heitor tinha percebido isso e a mamãe sempre falava: foi Deus que mudou a minha vida. E chegou então finalmente o dia de ir para a escola. Heitor estava um pouco preocupado, ele estava pensando: será que a professora é uma pessoa legal? Será que eu vou fazer amizade logo? Mas quando a professora apresentou Heitor, ele percebeu que algumas crianças estavam cochichando. E ele ouviu quando uma criança falou: que menino preto! Olha a cor desse menino! Heitor ficou triste. Mais triste ainda ele ficou foi na hora do recreio, porque os meninos ficavam dizendo: ei, Bola de Neve, qual é o seu problema? Está se derretendo lá no sol? E riam dele. Quando ele voltou para a sala, ele estava assim, muito ansioso, ele estava perturbado e muito triste pela situação, porque os colegas acharam que Bola de Neve seria um apelido ideal para Heitor. E na hora de ir embora, mais triste ainda ele ficou e ele não conseguiu segurar as lágrimas. Ele começou a chorar, porque os meninos falavam: Bola de Neve, Bola de Neve. Naquele momento ele pensou o seguinte: por que eu nasci preto? Por que eu nasci com essa cor? O seu coração ficou cheio de ódio, cheio de raiva contra aqueles meninos. E tudo que Heitor queria era correr. Ele queria fugir dali, queria chegar logo em casa, porque ele não suportava. Ele estava com muita raiva daqueles meninos. E quando chegou em casa, chegou lá no portão, o seu amiguinho, o cachorro Filé, correu e eles foram brincar lá no quintal. E a mamãe disse: Heitor, você já chegou? Nem veio conversar comigo? Olha, vá se lavar, porque o almoço já está pronto. Heitor então lavou o seu rosto e ele não queria que a mamãe percebesse que ele tinha chorado. Então, quando eles sentaram lá na mesa, a mamãe agradeceu a Deus pelo novo emprego do papai, pela escola. Então, depois de orar, agradecendo, ela perguntou: e aí, Heitor, como foi lá na escola? Você fez novas amizades? Gostou da professora?
Heitor só balançava a cabeça, mas lá no seu coração ele estava muito triste, porque os meninos estavam chamando ele de bola de neve. Depois do almoço ele quis ir para o quarto, falou para a mamãe que queria estudar, mas na verdade ele começou a chorar. E mais uma vez ele perguntou: por que Deus me fez preto? Ah, se eu pudesse ser branco, se eu pudesse ter outra cor, tudo seria diferente. O tempo foi passando, a mamãe percebeu que ele estava triste. A mamãe perguntava, ele não falava nada. Ela estava assim: mas por que Heitor não gosta da escola? Tem alguma coisa errada. Às vezes ele nem queria ir para a escola. Mas um dia, quando ele estava voltando da escola, ele passou numa loja e ele viu algo que estava lá escrito dizendo o seguinte: sabão em pó milagroso, transforma as coisas pretas em brancas. Confira. E ele disse: será que esse sabão vai resolver meu problema? Então ele foi em casa, ele pegou o dinheiro lá do seu cofre, voltou lá para o lojão e chegando lá ele perguntou à moça: moça, é verdade mesmo que esse sabão em pó deixa mesmo as coisas pretas bem branquinhas? Então a moça disse: é verdade sim, é o sabão milagroso. Se você usar, você pode transformar qualquer coisa. E então ele disse: pois eu quero uma caixa todinha. Heitor pegou aquela caixa, levou para casa. Quando chegou em casa, ele colocou lá na banheira e foi tomar banho. E sabe, quando ele tomava banho, ele se esfregava assim, se esfregava, já estava irritando a sua pele. E nada de ficar branco. E ele disse: esse sabão milagroso não está resolvendo nada. Então, naquele momento, a mamãe chegou. Quando a mamãe chegou, percebeu que ele estava chorando. E Heitor teve que contar tudo. Falou para ela o que estava acontecendo. E parecia que a mamãe entendia direitinho. Então, ele perguntou para a mamãe: mamãe, por que eu sou preto? Por quê? E a mamãe disse o seguinte para ele: meu filho, eu não sei por que você nasceu preto, mas eu sei de uma coisa. Deus, ele criou todas as pessoas diferentes. Algumas pessoas, elas são pretinhas, como nós. Outras são pessoas brancas, de olhos azuis. Algumas pessoas também são morenas. Outras são amarelas, com os olhos assim, puxadinho. Mas todas as pessoas que Deus criou são especiais para Deus. Deus ama as pessoas, porque a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo. Então todas as pessoas são importantes para Deus. E não importa a sua cor. O que Deus está preocupado, o que é importante para Deus é a cor do coração. Então ele disse: mas mãe, cor do coração? E por acaso o coração tem cor? A mamãe quis rir um pouquinho, né? Mas ela disse: deixa eu explicar para você um pouquinho. Vamos lá na sala. Mas antes disso, a mamãe colocou sabonete no seu corpo, colocou também um óleo, né? Porque a pele dele estava irritada. E a mamãe então pegou o livro de Deus, a Bíblia, e pegou outro livro, um livrinho sem nenhuma palavra. E ela sentou lá no sofá com ele e disse: eu vou explicar para você. Sabe, Heitor, eu quero mostrar para você um livro. Esse livro aqui, ele não tem nenhuma palavra, mas essa cor aqui me faz pensar num coração sujo. Sujo de pecado. Sabe por quê, Heitor? Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 1:5, diz assim, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, o coração da gente assim é escuro, não há trevas, porque Deus ele é luz. Treva aqui significa pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Por exemplo, o que esses meninos estão fazendo com você é bullying. Bullying é ofender outra pessoa, porque a pessoa ou a pessoa é negra, ou a pessoa é branca, ou a pessoa usa óculos, ou é gordo demais, ou é alto, não é verdade? Então, quando a pessoa ofende, fica aí caçoando da pessoa, é pecado. Mamãe, e ficar também com ódio, com raiva, é pecado? Mamãe diz, é. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, olha só que diz lá em Romanos 3:23, pois todos
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando diz todo, quer dizer todas as pessoas. Nós nascemos já no pecado. Olha, a mamãe era pecadora, nasci no pecado também. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador e o meu coração está limpo. Na verdade, eu continuo fazendo coisas que não agradam a Deus, mas eu confesso o meu pecado e Ele me perdoa. E Jesus, Ele pagou o preço lá na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele derramou o seu sangue, porque lá em 1 João 1,7 diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. Ele derramou o seu sangue, Ele pagou um alto preço pelo nosso pecado, tomou o nosso castigo ali, a palavra de Deus diz. Mas sabe de uma coisa? Jesus não ficou morto para sempre. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, Ele tem o poder de perdoar o seu pecado. Heitor, vou ler aqui para você outro versículo. Então a mamãe leu esse versículo que está lá no Salmo 51,7, que diz assim: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Só Jesus pode deixar o seu coração limpo de todo o pecado. Então naquele momento, Heitor disse: eu quero que o meu coração fique limpo. Eu quero. Você quer mesmo, Heitor? Sim. Pois então nós vamos orar. E naquele momento, eles se ajoelharam diante do Senhor e ele então fez uma oração. Ele disse: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho pecado. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus ressuscitou. E nesse momento, por favor, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E depois daquela oração, Heitor estava tão feliz. Era como se aquela raiva, aquele ódio que ele sentia contra aqueles meninos tinha acabado. E ele estava muito feliz. No outro dia, quando ele foi para a escola, ele estava lá, sorrindo, cantando. E os meninos disseram: bola de neve, bola de neve. Heitor olhou assim para ele como se ele estivesse ouvindo uma voz assim: olha, nem ligue, ria com ele. Então naquele momento, ele fez lá uma careta, que eu não sei como fazer essa careta. Ele fez lá uma careta, os meninos começaram a rir, mas não mais de Heitor, mas estava rindo com ele. E os meninos perceberam que, na verdade, Heitor era um menino muito legal. Então, na hora do recreio, convidaram ele para jogar bola. Ele foi. Tanto é que ele se tornou-se o artilheiro do time e todo mundo gostava dele. E sabe de uma coisa? Heitor queria falar de Jesus para ele, e ele falava de Jesus para os seus amigos. Ele compartilhava do que Deus fez na sua vida. E sabe, criança, a vida mudou muito para Heitor, porque Jesus transformou a vida dele. E agora eu quero falar para você, você que está me ouvindo. Há crianças de vários tipos, crianças altas, crianças baixas, crianças um pouquinho mais gordinhas, magras. Também há crianças de olhos azuis, branquinhas. Há aquelas crianças de cultura diferente, né? Com suas religiões diferentes, com algumas com seus olhos puxadinhos, outras crianças que são negras, morenas. Mas sabe de uma coisa? Todas essas crianças são importantes para Deus. E Deus não está preocupado com a cor dela, não. O que Deus está preocupado é com o coração dessas pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu coração? Você já pediu perdão a Jesus pelos seus pecados? Ou você também é como aquelas crianças que ficam zombando dos outros porque tem uma cor diferente? Se você está fazendo isso, peça perdão a Deus, porque isso é pecado diante do Senhor. Mas sabe, quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, a palavra de Deus diz lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você, criança, já tem Jesus como Senhor e Salvador e gosta de ofender os outros com essas brincadeiras, confesse seu pecado e peça perdão a Jesus. E pode ser que você ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador.
Jesus, ele quer perdoar o seu pecado. Não é um sabão que vai purificar, perdoar o teu coração, não. Somente o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz, na palavra do Senhor diz lá em Atos, creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia, acredite no Deus vivo verdadeiro, no que Jesus fez por você naquela cruz. Que Deus te abençoe.